Durante anos, histórias circulam sobre pessoas que desapareceram sem deixar vestígios em suas viagens. Algumas simplesmente se perderam no caminho, outras nunca chegaram a seus destinos, e mais misterioso ainda, algumas desapareceram em lugares onde ninguém jamais imaginaria. O que aconteceu com elas? O que os viajantes realmente encontraram nos destinos desconhecidos? Quem ousaria seguir o mesmo caminho? A cada nova viagem, o mistério se aprofunda, e a cada novo relato, a resposta parece ficar mais distante. O que você faria se uma dessas histórias fosse sobre você? A história começa com Clara, uma jovem aventureira apaixonada por viagens. Ela sempre sonhou em explorar lugares desconhecidos, fugindo do comum e se aventurando por trilhas isoladas, vilarejos esquecidos e montanhas remotas. Após ler relatos sobre uma aldeia isolada nas montanhas de um país distante, Clara decide que aquela seria sua próxima jornada. O cenário era perfeito para quem buscava mistério. Uma aldeia perdida nas montanhas, sem conexão com o mundo moderno, onde se dizia que as pessoas que lá entravam nunca mais retornavam. Mas Clara não era do tipo que se deixava intimidar facilmente. Com mochila nas costas e coragem no coração, ela partiu sem hesitar. Chegando à aldeia, Clara notou algo estranho no ar. O vento parecia carregar um peso, e a névoa que se formava ao redor das montanhas parecia nunca se dissipar completamente. O silêncio era denso, quase como se a natureza ao redor estivesse de luto por algo que ali acontecerá, ou que ainda estava por acontecer. A aldeia em si parecia ter parado no tempo. Casas de pedra antigas, ruas desertas, com poucas pessoas a passear, mas o olhar delas. O olhar era o que mais perturbava. Olhares vazios, de quem já havia visto demais e não queria mais saber do mundo exterior. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não deu muita importância. Afinal, toda grande viagem trazia consigo o desconforto do desconhecido, certo? Ela se instalou em uma pequena pousada, onde o proprietário, um homem de aparência envelhecida, a olhou com desconfiança. Sem muitas palavras, ele apenas indicou um quarto e a avisou para não sair à noite. A aldeia tem seus próprios horários, ele disse com uma voz rouca. Clara, ignorando o aviso, se deitou na cama, mas a sensação de estar sendo observada não a deixou dormir por muito tempo. Acordando no meio da noite, Clara sentiu uma presença, algo que a observava das sombras. Ao se levantar e espiar pela janela, nada viu, mas o som do vento parecia carregar algo mais. O que, exatamente, ela não sabia. Um murmúrio distante a chamava, mas ninguém nas ruas parecia ouvir. Era como se a aldeia tivesse sido colocada em uma espécie de suspensão, um lugar entre a realidade e o sobrenatural. No dia seguinte, Clara decidiu investigar mais sobre a história da aldeia. Perguntou a alguns moradores, mas todos se esquivaram da conversa ou mudaram de assunto rapidamente. Até que, ao conversar com uma senhora idosa que morava na parte mais afastada da aldeia, Clara ouviu algo que a fez gelar. Todos os que entraram naquela floresta nunca voltaram, minha querida. Mas há quem diga que não é a floresta que os leva, e sim o que está esperando lá. A velha olhou fixamente para ela e, com uma voz quase inaudível, acrescentou: se você ouvir a flauta à meia-noite, é melhor ir embora. Nada de bom acontece quando o som começa. Clara, decidida a entender a verdade, começou a explorar a floresta que cercava a aldeia. À medida que se afastava da pequena comunidade, o som das aves e do vento desapareciam, dando lugar a um silêncio quase opressor. A cada passo, a sensação de estar sendo seguida aumentava. Às vezes, ela achava que ouvia um som suave, como uma flauta, mas logo descartava como fruto de sua imaginação. Mas naquela noite, ao voltar para a pousada, algo estranho aconteceu. Ao se aproximar do edifício, Clara viu uma figura parada na porta. Era o homem da pousada, mas ele não parecia mais o mesmo. Seus olhos estavam opacos, como se a vida tivesse sido drenada dele, e sua expressão era vazia. Você ouviu? Ele perguntou com uma voz baixa e tensa. Ouviu a flauta. Antes que Clara pudesse responder, ele desapareceu na escuridão. Ela correu para dentro do quarto, trancando a porta atrás de si, com o coração batendo descontrolado. À medida que a noite avançava,
Clara não conseguia dormir. A flauta tocava ao longe, suave, mas inconfundível. O som parecia se aproximar, e, por mais que tentasse ignorar, uma força inexplicável a fazia levantar e seguir o som. Era como se a melodia a chamasse, guiando-a para fora do quarto e para a floresta escura. Ao entrar na mata, Clara sentiu o ar gelar. A escuridão ao seu redor era tão densa que parecia engolir a luz. A flauta tocava mais perto agora, e ela seguiu, sem saber como ou porquê. Os passos eram pesados, e o som parecia ficar cada vez mais alto e claro, como se alguém estivesse tocando bem na sua frente. De repente, ela viu uma figura. Era uma mulher, vestida de branco, com os cabelos negros caindo sobre o rosto. Ela estava tocando a flauta, seu olhar vazio e fixo em Clara. A jovem tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo som hipnótico da música. Aproximando-se mais, Clara notou que a mulher não tinha pés, flutuando sobre o solo. Seus olhos, ao serem finalmente revelados, eram completamente negros, sem íris ou pupilas, uma negação da realidade. Clara tentou se afastar, mas suas pernas estavam paralisadas, como se algo a estivesse segurando. O som da flauta tornou-se ensurdecedor, e tudo que ela conseguia ouvir era melodia macabra. Um grito desesperado escapou de seus lábios, mas foi em vão. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher se virou completamente para ela, e a realidade pareceu se romper. O amanhecer chegou, e Clara desapareceu. Ela nunca foi vista novamente, e ninguém sabia o que acontecerá com ela. Os moradores da aldeia simplesmente voltaram à sua rotina, como se nada tivesse ocorrido. O som da flauta, no entanto, ainda era ouvido à noite, e quem ouvisse, como Clara, acabaria se tornando parte de um mistério sem fim. Algumas semanas depois, um novo viajante chegou à aldeia. Ele passou pela pousada, onde o homem velho o observou com olhos desconfiados. O viajante perguntou sobre a floresta e os rumores sobre o som da flauta. O homem o olhou fixamente e, antes de responder, apenas disse uma palavra: escolha. O viajante sorriu, achando que era apenas uma lenda. Mas, quando a noite caiu e o som suave da flauta começou a tocar, ele seguiu o som, sem saber que a história que ele começava a viver já havia acontecido muitas vezes antes. A história de Clara é apenas uma das muitas que circulam sobre aqueles que desapareceram nas profundezas daquela aldeia e da floresta que a rodeia. Se você se atrever a seguir o mesmo caminho, lembre-se do aviso: se ouvir a flauta à meia-noite, é melhor ir embora. Mas será que você conseguiria? Ou será que você também será uma história contada por aqueles que ainda permanecem em silêncio? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Há um lugar nas profundezas da floresta amazônica, onde a natureza parece esconder algo sombrio. Um lugar onde ninguém, em sã consciência, deveria se aventurar. Quando um grupo de turistas decidiu fazer uma expedição na região, ninguém imaginava que ele se tornaria parte de um mistério aterrorizante. Depois de semanas de preparação, eles partiram em busca de uma experiência única. O que eles não sabiam era que essa viagem mudaria para sempre o conceito de destino. O que aconteceu com eles ali? Até hoje, ninguém sabe responder com certeza. O grupo era composto por 5 turistas: Lucas, um jornalista apaixonado por culturas indígenas; Ana, sua esposa, que adorava aventuras; Carlos, um ex-militar em busca de novas emoções; Mariana, uma fotógrafa e documentalista; e Daniel, um guia local que tinha a missão de mostrar a eles o que a floresta tinha a oferecer. A viagem começaria em um pequeno vilarejo na beira do rio, onde se fazia o ponto de partida para a expedição. O vilarejo, um lugar isolado e pouco visitado, parecia simples e pacato, mas havia algo peculiar. Os moradores eram reservados, e o olhar de muitos parecia carregado de um silêncio pesado, como se quisessem evitar algo, ou talvez alguém. Ao conversar com o dono da pequena hospedaria, o grupo ouviu histórias sobre outros viajantes que haviam sumido na floresta, mas isso foi ignorado como superstição. Não se preocupe, disse o dono da hospedagem. Se vocês seguirem o caminho certo, tudo estará bem. Mas à medida que o grupo se internava mais profundamente na floresta, a sensação de inquietação só aumentava. O caminho era cada vez mais difícil, e o som da vida selvagem ao redor parecia mais denso e opressor. Daniel, o guia, mantinha-se em silêncio,
apenas sinalizando o caminho a seguir. Havia algo estranho no comportamento dele, mas ninguém questionou. O grupo confiava nele, afinal, ele era um local, alguém que conhecia aquele terreno como a palma da mão. A cada passo, a floresta parecia mais cerrada, e o ar mais pesado. Lucas, com seu espírito curioso, tentava capturar imagens das raras plantas e dos animais que encontrava pelo caminho, mas sempre tinha a sensação de estar sendo observado. Naquela noite, eles acamparam perto de um rio. O som da água corrente e os grilos eram os únicos barulhos audíveis. O céu estava nublado, e uma neblina começou a se formar ao redor do acampamento. Enquanto o grupo montava o acampamento, Daniel parecia desconfortável. Ele olhava para a floresta de forma tensa, como se algo o estivesse incomodando. Depois de um silêncio desconfortável, ele finalmente falou: "A floresta não gosta de quem não a respeita." Seu tom grave fez todos se calarem. Ana, curiosa como sempre, perguntou sobre o que ele queria dizer com aquilo. Daniel apenas respondeu que existiam certos lugares na floresta que eram proibidos, onde os moradores locais não iam, e que quem tentasse desbravar aqueles locais não voltava mais. O restante do grupo riu daquilo, achando que era apenas uma história para assustá-los. Mas uma sensação desconfortável pairava no ar. Naquela noite, durante a refeição ao redor da fogueira, Lucas e Mariana conversavam sobre suas próprias teorias para documentar a expedição, quando Daniel pediu para que se retirassem cedo para descansar. "A floresta não é um lugar para distrações durante a noite", ele disse. Embora todos estivessem um pouco desconfiados com a postura do guia, eles obedeceram e se retiraram para suas barracas. Pouco depois, enquanto todos estavam prestes a dormir, algo estranho aconteceu. O som da floresta, que até então era normal, começou a mudar. Os gritos dos animais e o som das folhas eram substituídos por algo mais estranho. Um som baixo e quase inaudível, como se alguém estivesse sussurrando no vento. Ana, a mais sensível, foi a primeira a perceber. Ela acordou os outros, mas ninguém conseguiu ouvir claramente o que estava causando aquele ruído. Foi então que, de repente, o som se transformou em algo mais claro. Uma voz, baixa e abafada, repetindo uma única palavra: "Saiam." Todos ficaram em silêncio, assustados, mas tentaram racionalizar. Era apenas o vento, ou talvez um animal desconhecido. No entanto, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Na manhã seguinte, o grupo decidiu seguir viagem. Mas ao amanhecer, algo indescritível aconteceu. Quando Lucas tentou fazer uma foto de um tronco de árvore coberto por musgo, ele notou algo. Havia marcas no tronco, marcas que ele não tinha visto antes. Como se fossem desenhos, símbolos esculpidos à mão. Ele as fotografou e perguntou a Daniel sobre aquilo. O guia ficou visivelmente perturbado e pediu que ele parasse de tirar fotos. "Esses símbolos não devem ser fotografados", Daniel disse, com o rosto pálido. "Isso não é algo para turistas." Mariana, como documentarista, insistiu em registrar os símbolos e questionou o guia sobre o que eles significavam. Foi quando Daniel revelou, com um tom grave, que aqueles eram símbolos de proteção. Proteção contra algo que existia na floresta e que as pessoas não compreendiam completamente. Algo que havia sido selado ali há séculos. Antes que o guia pudesse continuar, o som de algo grande quebrando galhos na floresta os interrompeu. Todos se viraram e viram uma figura imensa, uma sombra que se movia rapidamente entre as árvores. O pânico tomou conta do grupo, e antes que pudessem reagir, a figura desapareceu entre a vegetação. Aquele foi o último momento em que o grupo esteve inteiro. O que aconteceu a seguir foi um mistério. No meio da floresta, o grupo se separou, tentando encontrar o caminho de volta. Mas ninguém conseguiu. Lucas e Ana foram os primeiros a desaparecer. Depois, Carlos e Mariana. Daniel, que parecia ter desaparecido com todos, não foi mais visto. No dia seguinte, o vilarejo recebeu uma notícia chocante: o grupo nunca voltou. Várias semanas depois, um novo grupo de turistas chegou ao vilarejo, curioso sobre o que acontecerá com os anteriores. Eles seguiram o mesmo caminho na floresta, mas, ao contrário de seus predecessores, tomaram um cuidado extremo, evitando fazer qualquer ruído e respeitando todas as orientações de Daniel, o guia. No entanto, algo estranho aconteceu.
Ao passar por uma área densa, o novo grupo encontrou uma árvore coberta com os mesmos símbolos que o antigo grupo tinha fotografado. Eles também ouviram um sussurro ao vento, mas, ao se aproximarem, não puderam evitar. Uma das figuras misteriosas, com olhos de um tom impossível de descrever, apareceu diante deles. Foi a última coisa que eles viram antes de desaparecerem na densa floresta, como se tivessem se dissolvido na própria terra. Nunca mais se soube de qualquer um que tenha retornado daquela viagem, e as poucas evidências que restaram nunca puderam ser explicadas de forma racional. O vilarejo continua recebendo turistas, mas o caminho para a floresta, uma vez apontado como seguro, agora está fechado. E assim, a história de mais uma viagem misteriosa se junta aos inúmeros relatos sobre pessoas que desapareceram em busca de algo que nunca deveriam ter procurado. Se você algum dia se encontrar em uma floresta distante, com ventos estranhos e símbolos misteriosos ao seu redor, lembre-se, algumas aventuras são mais do que você pode suportar. Talvez seja melhor não seguir o caminho de quem nunca voltou. Trens sempre foram considerados um dos meios de transporte mais seguros. Mas e se eu te dissesse que, em certas circunstâncias, algumas viagens de trem podem levar passageiros a destinos dos quais ninguém jamais retorna? No Japão, uma lenda conta sobre um trem que parte de uma estação desconhecida e nunca mais volta. Mas essa não é apenas uma história. Em 2003, um grupo de amigos embarcou em um trem noturno em Tóquio com destino a Kyoto. O que aconteceu com eles depois daquela noite ainda é um mistério. O grupo era composto por 5 amigos: Hiroshi, um estudante de engenharia; Ayaka, sua namorada, que trabalhava como fotógrafa; Kenji, um programador obcecado por tecnologia; Yumi, uma jovem apaixonada por histórias de terror; e Daishi, o mais cético do grupo. A viagem foi planejada como uma forma de escapada da rotina. Eles queriam explorar Kyoto e visitar templos antigos, além de experimentar a culinária local. Para economizar dinheiro, decidiram pegar um trem noturno que partiria à meia-noite de uma estação pouco conhecida, localizada nos arredores de Tóquio. A passagem era incrivelmente barata, o que os deixou animados. Quando chegaram à estação, notaram algo estranho. Não havia muitos passageiros, apenas algumas poucas pessoas sentadas em silêncio, olhando para o nada. Os funcionários da estação pareciam evitá-los, como se soubessem de algo que não queriam revelar. Mas ninguém do grupo se preocupou com isso. Às 0h03, o trem chegou. Era um modelo antigo, diferente dos modernos trens-bala japoneses. Sem hesitar, os 5 amigos embarcaram e escolheram um vagão vazio. O interior do trem era limpo, mas o silêncio absoluto dentro dele era perturbador. Quando as portas se fecharam e o trem começou a se mover, Ayaka fez questão de tirar algumas fotos. O problema é que, ao revisar as imagens, percebeu que algo estava errado. Em uma das fotos, havia uma figura sentada em um dos bancos do fundo. Mas, ao olhar diretamente para aquele assento, não havia ninguém lá. Tentando não assustar os outros, Ayaka guardou o celular e fingiu que nada aconteceu. Enquanto isso, o trem seguia viagem, mas algo parecia estranho. Não havia paradas anunciadas, e o cenário do lado de fora da janela era uma escuridão profunda. Não se via luzes da cidade, nem outras estações passando. Apenas uma escuridão sem fim. Daishi, o mais cético, tentou puxar assunto, mas todos estavam começando a se sentir inquietos. Hiroshi olhou o horário no celular. 1h30. Algo estava errado. O trem deveria ter feito pelo menos uma parada, mas continuava correndo no escuro, sem sinais de chegar a lugar algum. Yumi, que sempre adorou histórias de terror, começou a fazer piadas sobre como aquele trem parecia algo saído de um conto macabro. Mas ninguém riu. O clima estava pesado. Foi quando Kenji decidiu perguntar a um dos outros passageiros para onde aquele trem estava indo. Mas, ao se levantar e caminhar até o vagão vizinho, percebeu algo bizarro. Todos os outros assentos estavam vazios. Não havia mais ninguém no trem além deles. Isso não faz sentido, murmurou. Voltando para o grupo, Kenji explicou a situação. Agora, todos estavam tensos. Eles decidiram ir até o último vagão para ver se encontravam um condutor ou pelo menos uma forma de comunicação. Mas, ao atravessarem os vagões, perceberam algo aterrorizante. Todos os vagões eram exatamente iguais.
como se estivessem passando pelo mesmo vagão repetidas vezes. Eles estavam presos. O pânico começou a tomar conta. Hiroshi tentou abrir uma das portas de emergência, mas estava completamente trancada. Kenji tentava acessar o GPS do celular, mas o aparelho não conseguia identificar onde estavam. Foi então que Ayaka, assustada, decidiu checar novamente as fotos que havia tirado no início da viagem. Mas agora, ao ampliar as imagens, notou algo ainda mais terrível. A figura que antes parecia estar no fundo do vagão estava agora mais próxima, como se estivesse se movendo a cada foto tirada. A última foto mostrava claramente um rosto pálido e sem olhos, bem atrás deles. O trem começou a vibrar violentamente. As luzes piscavam e um som estranho ecoava pelos alto-falantes, como se algo estivesse tentando se comunicar em um idioma incompreensível. Yumi começou a chorar, enquanto Daishi batia desesperadamente na porta. Então, pela primeira vez, o trem parou. O grupo correu para a porta na esperança de escapar. Mas quando a porta finalmente se abriu, o que viram do lado de fora os deixou paralisados. Eles não estavam em Kyoto. Não estavam em lugar algum. O mundo lá fora era um campo infinito de névoa cinza, com sombras se movendo no horizonte. Não havia prédios, estradas ou qualquer sinal de civilização. Apenas um deserto de trevas. Foi então que perceberam: o trem não os levaria para Kyoto. Ele nunca teve esse destino. Os 5 amigos deram alguns passos para fora do trem, hesitantes. Assim que o último deles pisou no solo, as portas do vagão se fecharam atrás deles, e o trem partiu lentamente, desaparecendo na neblina. Eles gritaram, correram atrás do trem, mas era tarde demais. Estavam sozinhos. A neblina começou a ficar mais densa, e as sombras ao longe pareciam estar se aproximando. Eles podiam ouvir sussurros distantes, vozes chamando seus nomes. O tempo parecia distorcido, e a escuridão ao redor se fechava sobre eles. Sem outra opção, o grupo começou a andar na esperança de encontrar uma saída. Mas, à medida que caminhavam, perceberam algo aterrorizante. Não importava para onde iam, pareciam sempre voltar ao mesmo lugar. A última foto tirada por Ayaka antes de seu celular descarregar mostrava algo ainda mais perturbador. No reflexo da janela do trem, podiam ver a si mesmos, ainda sentados no vagão, como se nunca tivessem saído. Eles nunca foram encontrados. Desde então, alguns passageiros relataram avistar um trem misterioso circulando pelas linhas ferroviárias do Japão. Um trem antigo, sem registro, que aparece apenas para alguns azarados que, sem saber, embarcam nele. Dizem que, se você entrar nesse trem, nunca mais voltará. E você? Teria coragem de pegar um trem para um destino desconhecido? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com alguém que ama mistérios. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos aterrorizantes. Há certas estradas no mundo que parecem desafiar a lógica. Algumas levam a lugares que não deveriam existir. Outras, simplesmente não levam a lugar algum. Em 2017, um casal decidiu fazer uma viagem de carro pelo interior dos Estados Unidos. O destino? Um pequeno vilarejo no meio do nada. Mas quando pegaram um atalho sugerido pelo GPS, descobriram que aquela estrada jamais deveria ter sido percorrida. Eles nunca mais foram vistos. Alissa e Mark estavam casados há 3 anos e decidiram tirar uma semana de folga para explorar pequenas cidades históricas nos Estados Unidos. Alugaram um carro e traçaram uma rota pelo interior do estado de Nevada, onde ficavam algumas das cidades fantasmas mais intrigantes do país. Na 4ª noite da viagem, estavam dirigindo pela Interestadual 50, conhecida como a estrada mais solitária da América. O relógio marcava 23 horas e 48 quando o GPS sugeriu um atalho. Segundo o mapa, aquela estrada de terra reduziria em quase 2 horas a viagem até o próximo destino. Mark hesitou. O caminho parecia pouco iluminado e não havia placas indicando para onde levava. Mas Alissa insistiu que seria uma aventura, e ele cedeu. O carro entrou na estrada, e os faróis iluminaram uma longa faixa de asfalto irregular, cercada apenas por árvores secas e uma névoa baixa. A princípio, parecia uma estrada normal. Mas,
Conforme dirigiam, algo parecia errado. Não havia sinais de vida. Nem casas, nem placas, nem postes de luz. Apenas a estrada e a escuridão. Alyssa tentou procurar o caminho no Google Maps, mas o celular perdeu o sinal. O GPS do carro também começou a falhar, mostrando apenas uma tela preta com um ícone piscando no meio. E então, a estrada começou a mudar. A primeira coisa estranha foi a ausência do próprio tempo. O relógio digital do carro estava congelado em 0h17. A estrada, que antes tinha curvas suaves, agora parecia reta e infinita. O carro andava por quilômetros, mas a paisagem nunca mudava. Tem alguma coisa errada, murmurou Mark. Alyssa olhou pela janela e viu algo que a fez estremecer. Do lado de fora, entre as árvores, havia uma silhueta parada, alta e imóvel. Mas, quando o carro passou, a figura não desapareceu. Você viu isso? Perguntou ela. Mark olhou pelo retrovisor, mas não havia nada ali. Os quilômetros passaram, e a angústia cresceu. A estrada parecia sem fim. O combustível já estava na metade, e não havia como saber onde estavam. O desespero começou a tomar conta quando viram algo que desafiava toda a lógica. No acostamento, havia um carro parado. Era exatamente igual ao deles. Mesma cor, mesmo modelo, mesma placa. Dentro, duas pessoas estavam sentadas nos bancos da frente. Eles mesmos. Alyssa gritou. Mark pisou no acelerador, o coração batendo descontrolado. O carro gemeu em protesto, mas ganhou velocidade. O estranho reflexo na estrada desapareceu atrás deles. Mas algo pior aconteceu. A paisagem ao redor começou a mudar. As árvores foram se tornando mais retorcidas, como se algo as tivesse queimado de dentro para fora. A estrada, antes asfaltada, agora parecia coberta por uma poeira preta e pegajosa. E então, ao longe, viram um túnel. Era a única estrutura naquela estrada infernal. Não entra aí! Alyssa gritou. Mark tentou frear, mas o carro parecia ser puxado por uma força invisível. Os faróis iluminaram a entrada do túnel, e, por um segundo, algo se moveu lá dentro. Algo grande. Algo que os esperava. O carro atravessou a escuridão do túnel e, do outro lado, tudo mudou. Quando saíram do túnel, não estavam mais na estrada. O carro parou abruptamente no meio de uma cidade abandonada. As casas eram velhas, sem janelas, cobertas por uma poeira escura que parecia viva. O céu acima era de um tom cinza doentio, e o ar tinha um cheiro metálico. Eles tentaram dar a ré, mas o túnel havia desaparecido. Um som baixo e constante começou a ecoar pelas ruas. Um som que parecia um choro. Ou um riso. Foi quando viram as sombras se movendo entre os prédios. Seres altos, de olhos vazios, surgiram dos becos e começaram a caminhar em direção ao carro. Alyssa e Mark tentaram fugir a pé, mas a cidade parecia não ter fim. Os prédios se repetiam, como se estivessem andando em círculos. O som das criaturas se aproximando ficou mais alto. A última gravação encontrada no celular de Alyssa mostrava apenas um frame. Ela e Mark, olhando diretamente para a câmera, mas com rostos completamente diferentes. Como se algo tivesse tomado seus lugares. Eles nunca mais foram vistos. Até hoje, motoristas relatam um estranho fenômeno na Interestadual 50. Pessoas que pegam atalhos sugeridos por seu GPS acabam entrando em estradas que não existem nos mapas. Alguns voltam, mas com olhos vazios e memórias incompletas. Outros nunca mais são encontrados. Você pegaria um atalho desconhecido no meio da noite? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem gosta de mistérios. E lembre-se, algumas estradas foram feitas para nunca serem percorridas. Em 2019, um jovem decidiu embarcar em um trem noturno para visitar um amigo em outra cidade. Ele comprou a passagem, entrou no vagão e mandou uma mensagem avisando que chegaria pela manhã. Mas ele nunca chegou ao destino. E o mais estranho, nenhum registro do trem foi encontrado.
Era como se nunca tivesse existido. Lucas era um estudante universitário de 22 anos, apaixonado por viagens de trem. Ele adorava a sensação nostálgica de cruzar cidades enquanto o mundo passava pela janela. Certa noite, comprou uma passagem para um trem que faria um percurso de 5 horas entre sua cidade e o destino final, uma pequena cidade no interior. O amigo, Mateus, o esperava na estação. Às 23h58, Lucas chegou à plataforma e notou algo estranho. O trem parecia velho, muito mais do que deveria ser. As janelas estavam levemente embaçadas, e a iluminação era fraca. Não havia outros passageiros esperando, apenas ele e um bilheteiro silencioso que evitava contato visual. Quando o trem chegou, o barulho dos trilhos parecia abafado, como se o próprio tempo estivesse mais lento. Lucas entrou no vagão e sentiu um arrepio subir pela espinha. O corredor era longo demais. As luzes piscavam, e o ar tinha um cheiro de ferro enferrujado. Quando a porta se fechou atrás dele, o trem partiu. Lucas encontrou um assento perto da janela e olhou para fora. Mas, assim que o trem deixou a estação, algo estranho aconteceu. O mundo do lado de fora parecia errado. As luzes da cidade foram desaparecendo rápido demais. As ruas, as casas, os postes, tudo ficou para trás em poucos segundos. Agora, só havia escuridão. Ele pegou o celular para conferir o trajeto. O GPS mostrava que o trem não estava indo na direção certa. Na verdade, ele nem sequer aparecia no mapa. Olhou ao redor e percebeu que o vagão estava vazio. Nenhum outro passageiro. Nenhum funcionário. Apenas um silêncio profundo. O relógio no painel digital marcava 0h17. Ele piscou. E continuou marcando 0h17. A cada minuto, o tempo parecia mais distante. Foi quando ele ouviu o primeiro som. Um ruído vindo do corredor. Como se algo estivesse rastejando pelo chão. Lucas se levantou devagar e começou a andar pelo vagão. Cada passo ecoava como se estivesse dentro de um túnel sem fim. Ele tentou abrir a porta para o próximo vagão, mas ela estava trancada. Tentou voltar para seu assento, mas seu assento não estava mais lá. O vagão parecia diferente. As poltronas agora estavam cobertas de poeira. O chão estava úmido. E as janelas totalmente escuras. Não havia mais nada do lado de fora. Foi então que ele viu. No fim do corredor, uma figura alta e magra estava parada. Não tinha rosto, apenas um buraco escuro onde deveria estar a boca. Seu corpo parecia distorcido, como se não pertencesse àquele mundo. A criatura deu um passo em sua direção. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu. A luz piscou. A criatura desapareceu. Mas agora, ele não estava mais sozinho no vagão. O trem desacelerou e parou abruptamente. Lucas correu para a porta e conseguiu abri-la. Saltou para fora e percebeu que estava em uma estação abandonada. O ar era frio e uma névoa rastejava pelo chão. Olhou para trás. O trem estava parado, mas não parecia real. As janelas estavam cobertas de sujeira, e a pintura descascava como se tivesse sido deixado ali por décadas. Um letreiro acima da estação tinha uma única palavra: asterisco asterisco fim. Asterisco asterisco. Olhando ao redor, Lucas viu algo que o fez perder o fôlego. Na parede, havia um velho cartaz de desaparecidos. No topo da lista, estava sua própria foto. O trem apitou. E, antes que pudesse reagir, ele sentiu uma mão gelada tocar seu ombro. Nenhum registro desse trem jamais foi encontrado. A estação onde Lucas desembarcou não existe em nenhum mapa. O amigo Mateus recebeu a última mensagem de Lucas às 0h17, dizendo: asterisco asterisco, algo está errado. Asterisco asterisco. Depois disso, silêncio. Trens fantasmas fazem parte de várias lendas urbanas ao redor do mundo. Mas, e se alguns deles forem reais? Você já ouviu falar de alguém que pegou um transporte e nunca mais foi visto? Conte nos comentários e compartilhe essa história. E lembre-se, nem todo trem tem um destino. Alguns nunca deveriam partir.
Em 2017, um casal decidiu pegar um atalho desconhecido durante uma viagem de carro. O GPS indicava um caminho mais rápido, uma estrada deserta no meio de uma floresta. Mas eles nunca chegaram ao destino. E o mais estranho, a estrada por onde passaram nunca existiu. Daniel e Vanessa estavam viajando para um casamento no interior. O percurso original duraria 5 horas, mas, já exaustos, decidiram confiar no GPS quando ele sugeriu um caminho alternativo, cortando por uma estrada deserta em meio a uma floresta. Era uma noite de céu nublado, e o único som além do motor do carro era o farfalhar das árvores ao vento. A estrada era estreita e parecia não ser usada há anos. O asfalto estava rachado, e galhos secos se espalhavam pelo caminho. A vegetação era densa, formando um túnel natural ao redor deles. Conforme avançavam, perceberam que algo estava estranho. Não havia placas, nem saídas, nem postes de luz. E, mais assustador ainda, o GPS mostrava que eles não estavam em lugar nenhum. A cada quilômetro percorrido, a estrada parecia se estender indefinidamente, sem sinal de saída. Daniel tentou dar meia volta, mas a pista era estreita demais. Não havia acostamento, apenas mata fechada dos dois lados. Vanessa começou a se sentir inquieta. Algo parecia errado. O rádio chiava, como se captasse uma frequência perdida no tempo. De repente, os faróis iluminaram algo na beira da estrada. Uma mulher parada na escuridão. Ela vestia roupas antigas, de outra época. Seu rosto estava parcialmente coberto pelos cabelos longos e sujos. Quando passaram por ela, Vanessa olhou pelo retrovisor. A mulher agora estava mais perto. O rádio parou de funcionar. O GPS desligou sozinho. A estrada parecia não ter fim. Daniel acelerou, tentando sair dali o mais rápido possível, mas o ponteiro do combustível começou a cair rapidamente. Como se o carro estivesse sendo drenado de energia. Foi quando ouviram um barulho vindo do teto. Toque, toque, toque. Algo estava andando em cima do carro. Vanessa gritou quando viu a silhueta pelo para-brisa. A mesma mulher, agora com os olhos brancos e um sorriso distorcido, debruçava-se sobre o vidro. Daniel freou bruscamente. O carro derrapou e parou no meio da estrada. Silêncio. Quando olharam para frente, a estrada simplesmente tinha desaparecido. Só havia escuridão ao redor. Daniel e Vanessa tentaram correr para a floresta, mas algo os impediu. Era como se uma parede invisível os mantivesse presos naquela estrada que não existia mais. A mulher se aproximou lentamente, com os pés descalços arrastando-se no asfalto. Asterisco, asterisco, vocês vieram para o lugar errado. Asterisco, asterisco, murmurou ela, com uma voz que não pertencia a este mundo. O casal gritou. E então, tudo ficou escuro. 2 dias depois, o carro de Daniel e Vanessa foi encontrado abandonado no acostamento de uma rodovia distante. Mas não havia sinais deles. A última mensagem enviada do celular de Vanessa foi apenas uma palavra: presos. A estrada nunca foi identificada. O GPS nunca registrou aquele trajeto. Daniel e Vanessa continuam desaparecidos até hoje. Existem muitos relatos sobre pessoas que tomaram atalhos estranhos e nunca mais foram vistas. Mas e se algumas estradas levarem a lugares que não pertencem a este mundo? Você já ouviu alguma história assim? Deixe seu comentário e compartilhe esse mistério. E, da próxima vez que seu GPS sugerir um atalho, pense 2 vezes antes de aceitá-lo. Em 2014, um homem embarcou em um trem noturno em direção a uma cidade vizinha. A viagem duraria apenas algumas horas. Mas ele nunca chegou ao destino. E o pior, aquele trem nunca mais foi visto novamente. Júlio era um jornalista investigativo que costumava viajar para cobrir histórias incomuns. Naquela noite, ele embarcou no trem da meia-noite saindo de uma pequena estação no interior. O destino final era uma cidade vizinha, onde faria uma reportagem sobre um antigo sanatório abandonado. A plataforma estava vazia. O vento gelado carregava folhas secas pelo chão, e um silêncio desconfortável pairava no ar. Quando o trem chegou,
Algo parecia estranho. Era um modelo antigo, muito mais velho do que os que costumavam circular na região. Mesmo assim, Júlio embarcou. O vagão estava quase vazio, exceto por algumas pessoas sentadas no fundo, imóveis, como se não quisessem ser notadas. Quando as portas se fecharam, Júlio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A viagem estava prestes a começar. Nos primeiros minutos, tudo parecia normal. O trem se movia suavemente pelos trilhos, e Júlio aproveitou para revisar suas anotações. Mas, pouco depois, começou a perceber pequenos detalhes estranhos. O relógio digital do vagão estava parado em 0h13. O cobrador que passou pelo corredor não disse uma palavra, apenas pegou o bilhete de Júlio e continuou andando, com o olhar vazio. A cada estação em que o trem supostamente parava, ninguém descia. Ninguém subia. E, mais estranho ainda, as estações eram completamente *** desconhecidas ***. A paisagem pela janela também parecia errada. As luzes externas piscavam intermitentemente, revelando um ambiente escuro, nebuloso e sem sinais de vida. Então, Júlio olhou para os outros passageiros. E percebeu que eles estavam diferentes, ***. As roupas pareciam mais antigas, desbotadas, como se pertencessem a outra época. Seus rostos estavam pálidos, e alguns tinham expressões vazias, como se já estivessem ali há muito tempo. Ele tentou se levantar, mas o trem *** chacoalhou violentamente ***. E, quando olhou pela janela novamente, *** não havia mais trilhos ***. O trem agora parecia estar atravessando um túnel escuro, sem fim. Júlio tentou acessar o celular, mas não havia sinal. O cobrador apareceu novamente, parando ao lado de seu assento. Ele segurava um bloco de notas amarelado, velho, e entregou a Júlio sem dizer nada. Quando ele abriu o caderno, um arrepio percorreu sua espinha. Na página havia *** nomes de passageiros, todos desaparecidos ***. E o último nome escrito, o dele. O trem começou a tremer intensamente. As luzes piscaram, revelando por um segundo os rostos deformados dos passageiros. Júlio se levantou e correu para a porta mais próxima, mas estava trancada. *** não há saída, senhor ***, disse o cobrador, agora com um sorriso frio. O vagão escureceu. A última coisa que Júlio viu foi seu próprio reflexo no vidro da janela. E seu rosto já não era o mesmo. Na manhã seguinte, os funcionários da estação perceberam que o trem da meia-noite nunca chegou ao destino. As buscas foram iniciadas, mas não havia sinal do veículo nos trilhos. Nenhuma testemunha se lembrava de ter visto o trem partir. A única pista deixada para trás foi uma caderneta antiga, encontrada no banco da estação. Nela, estavam escritos vários nomes de passageiros, incluindo Júlio. O mais assustador, o papel parecia ter mais de ***100 anos ***. Trens desaparecidos são um mistério que desafia a lógica. Há relatos de veículos fantasmas que aparecem e somem sem explicação, levando passageiros para destinos desconhecidos. Mas e se alguns deles ainda estiverem presos, viajando eternamente? Você já ouviu alguma história parecida? Deixe seu comentário e compartilhe essa lenda. E, da próxima vez que pegar um trem tarde da noite, verifique bem o destino. Pode não haver volta. Em 2009, 3 amigos decidiram fazer uma viagem de carro por uma estrada pouco conhecida no interior. Horas depois, um deles ligou para a família. A ligação foi cortada abruptamente. O carro nunca foi encontrado. E nem eles. Lucas, Mariana e Rafael eram amigos desde a infância. Gostavam de aventuras e costumavam viajar para lugares isolados apenas pelo prazer de explorar o desconhecido. Naquela semana, encontraram no mapa uma estrada antiga chamada Rodovia 66, que supostamente ligava 2 cidades vizinhas, mas que raramente era utilizada. A estrada não aparecia no GPS, mas em um site de relatos paranormais, havia diversos comentários de pessoas alertando para nunca seguir por aquele caminho. Pessoas que entram nessa estrada *** não voltam ***.
Os amigos riram. Parecia uma lenda inventada para assustar motoristas. Então, decidiram provar que não passava de superstição. O destino estava traçado. A viagem começou sem problemas. A estrada era estreita, mal iluminada e coberta por uma névoa fina que se adensava conforme avançavam. Depois de alguns quilômetros, perceberam que *** não havia mais placas de sinalização ***. Os postes de luz pareciam antigos, cobertos por ferrugem. E, conforme dirigiam, a paisagem não mudava. Era como se estivessem passando sempre pelo mesmo trecho. Isso tá estranho, murmurou Mariana, olhando pela janela. Rafael, que dirigia, riu, mas sua voz soou nervosa. Relaxa. É só uma estrada velha. Mas então, Lucas viu algo no retrovisor. Por um instante, teve certeza de que um homem de terno escuro estava parado no meio da pista. Quando olhou novamente, não havia ninguém. O rádio do carro ligou sozinho. O chiado da frequência invadiu o veículo, seguido por uma voz baixa, rouca, que repetia a mesma frase várias vezes. Vocês não deveriam estar aqui. Mariana tentou mudar a estação, mas a mensagem continuava. Até que o rádio desligou sozinho. O silêncio foi absoluto. Então, as luzes do carro piscaram. E, por um segundo, viram, a estrada estava coberta de cruzes. Centenas delas, fincadas no chão. E cada cruz tinha um nome gravado. O desespero tomou conta. Rafael acelerou, mas o carro começou a falhar. O motor tossia como se algo estivesse prendendo o veículo. De repente, Lucas pegou o celular e ligou para a família. Mãe, a gente tá preso em uma estrada estranha. A gente. A ligação foi cortada. O carro parou de repente no meio da pista. Atrás deles, um farol surgiu no meio da névoa. Um veículo antigo, preto, se aproximava lentamente. Mas o carro não fazia barulho. Quando a luz do farol iluminou o rosto dos amigos, algo terrível aconteceu. Mariana gritou. Lucas sentiu a pele arrepiar. Rafael simplesmente sumiu. O carro preto passou por eles, e quando a névoa se dissipou, não havia mais ninguém ao volante. E, no banco traseiro, o reflexo no espelho mostrava algo que os fez congelar. Rafael estava ali, mas seu rosto, ***, estava diferente. ***, pálido, os olhos vazios, como se já estivesse ali há muito tempo. Mariana e Lucas tentaram sair do carro, mas já era tarde demais. A estrada os havia engolido. Dias depois, a polícia encontrou o carro dos amigos na entrada da rodovia 66. Mas algo estava errado. O veículo parecia abandonado há décadas. E, no banco de trás, havia 3 esqueletos. Um exame revelou que os ossos pertenciam a 3 jovens, desaparecidos em 1974. Os nomes deles: Lucas, Mariana e Rafael. Mas como isso seria possível, se eles só haviam entrado naquela estrada em 2009? Estradas amaldiçoadas são um mistério sem explicação. Muitas pessoas já desapareceram em lugares isolados, sem deixar rastros. Mas e se alguns desses desaparecimentos forem mais do que simples coincidências? E se houver caminhos que não deveriam ser percorridos? Você já ouviu falar de alguma estrada misteriosa? Deixe seu comentário e compartilhe esse relato. E lembre-se, nem todo caminho tem volta. Um casal decidiu passar a noite em um hotel de beira de estrada durante uma longa viagem. Na manhã seguinte, o local não estava mais lá, e ninguém nunca ouviu falar dele. João e Vanessa estavam viajando de carro para uma cidade distante quando perceberam que estavam exaustos. O relógio marcava 23h45 quando passaram por um pequeno hotel à beira da estrada, iluminado por um letreiro vermelho piscando. Hotel Monte Clair. O prédio parecia antigo, mas aconchegante. Uma alternativa perfeita para descansar antes de continuar a viagem no dia seguinte. Assim que entraram na recepção, foram recebidos por um homem idoso, vestido de maneira antiquada, com um sorriso educado, mas olhos vazios. Bem-vindos ao Hotel Monte Clair.
A atmosfera era estranhamente silenciosa. O corredor principal estava decorado com móveis antigos e o ar tinha um cheiro peculiar de madeira úmida. O homem entregou a chave do quarto e desejou boa noite. Mas, enquanto subiam as escadas, João notou algo estranho. O carpete sob seus pés parecia úmido. O quarto era espaçoso, mas tudo parecia antigo demais, como se estivesse parado no tempo. O telefone ao lado da cama era um modelo de disco, e a TV era um aparelho de tubo dos anos 70. Vanessa tentou acender o abajur, mas a lâmpada piscou antes de apagar de vez. João abriu a janela para respirar ar fresco. Mas, lá fora, não havia nada. Nenhuma estrada, nenhum carro, nenhuma luz. Apenas um campo vazio asterisco, envolto por uma névoa densa. Foi quando ouviram um ruído. Um sussurro vindo do corredor. João abriu a porta, mas não havia ninguém. No entanto, o corredor agora parecia diferente asterisco. As paredes estavam descascadas, cobertas de mofo. O papel de parede, que antes era vermelho, agora estava cinza e rasgado. E o carpete estava encharcado de um líquido escuro. Foi então que viram, no final do corredor, parado sob a luz fraca, o mesmo homem da recepção. Ele olhava para eles sem piscar. E então, com uma voz baixa e rouca, murmurou: "Vocês não deveriam estar aqui." O casal voltou para o quarto, trancando a porta. O telefone tocou. Vanessa atendeu com mãos trêmulas. O alô, do outro lado da linha, apenas respiração pesada. E então, a voz de uma mulher sussurrou: "Corram." As luzes piscaram violentamente. A temperatura do quarto caiu drasticamente, e um barulho de passos pesados ecoou no corredor. Alguém ou algo estava se aproximando. João tentou abrir a janela para fugir, mas ela não se movia. A porta do quarto começou a tremer. Alguém batia do lado de fora. Ou melhor, alguém tentava entrar. A maçaneta girou lentamente. E então, a porta se abriu. No corredor, não havia ninguém. Mas o hotel inteiro estava diferente. As paredes estavam apodrecidas, como se tivessem sido abandonadas por décadas. Os móveis estavam destruídos. E na recepção, o balcão estava coberto de poeira e teias de aranha. Eles correram para a saída. Quando finalmente chegaram à porta principal, olharam para trás. E viram um letreiro apagado, caído no chão, coberto de ferrugem. Hotel Montclair. Fechado desde 1959. O casal entrou no carro e acelerou sem olhar para trás. Horas depois, pararam em um posto de gasolina para tentar entender o que aconteceu. O frentista, um homem idoso, olhou para eles com uma expressão estranha. "Vocês disseram que ficaram no Hotel Montclair?" Eles assentiram. O frentista respirou fundo e balançou a cabeça. Esse hotel pegou fogo há mais de 60 anos. Ninguém nunca mais entrou lá. João e Vanessa trocaram olhares. No banco de trás do carro, algo chamou sua atenção. A chave do hotel ainda estava lá. E nela, uma inscrição antiga: "Nunca saia depois da meia-noite." Muitas pessoas já relataram hospedagens em hotéis que não deveriam existir. E se alguns lugares continuassem presos no tempo, esperando novos hóspedes, que nunca mais saem? Você já ouviu alguma história parecida? Deixe seu comentário e compartilhe esse relato. E se um dia você precisar se hospedar em um hotel desconhecido, olhe bem ao redor. Talvez ele já tenha sido fechado há décadas. Um grupo de amigos decidiu fazer um cruzeiro de luxo em uma região isolada do oceano. Na última noite da viagem, viram um navio antigo emergindo da neblina. Na manhã seguinte, o cruzeiro estava completamente vazio. Carlos, Renata e Diego estavam aproveitando as férias dos sonhos em um cruzeiro de luxo. O navio, chamado Aurora Marítima, navegava por águas cristalinas, longe das rotas comerciais, rumo a uma pequena ilha paradisíaca. Na última noite da viagem, enquanto bebiam no convés, uma névoa espessa começou a se formar sobre o oceano.
Diego, apontando para o horizonte, arregalou os olhos. O que diabos é aquilo? Do meio da névoa, emergiu um navio gigantesco, completamente escuro, com velas rasgadas e casco enferrujado. Mas não havia som de motores. A embarcação flutuava silenciosamente. E então, as luzes do cruzeiro piscaram. E o navio fantasma simplesmente desapareceu. O trio voltou para dentro, rindo nervosamente, tentando encontrar alguma explicação lógica. Mas algo estava diferente. O salão principal do cruzeiro, antes cheio de passageiros, estava completamente vazio. As mesas ainda estavam postas. Taças pela metade, pratos com comida intocados. O relógio marcava 3h33 da manhã. Carlos chamou uma das atendentes, mas ela não respondeu. Ele se aproximou e viu que a mulher estava parada, olhando para o nada, imóvel como uma estátua. Renata tocou no ombro da funcionária. A mulher caiu no chão como se seu corpo não tivesse ossos. Foi quando notaram. Havia sombras se movendo no reflexo do vidro das janelas. Mas quando olhavam diretamente, não havia nada. Eles correram para seus quartos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas, ao abrir a porta, o quarto já estava ocupado. Eram eles mesmos, deitados, dormindo profundamente. Diego gritou, e seus outros eus acordaram ao mesmo tempo, com os olhos completamente negros. As luzes do navio piscaram violentamente. O som de um sino antigo ecoou pelo cruzeiro. De repente, eles estavam de volta ao convés. A névoa tinha voltado. E do meio dela, o navio fantasma reapareceu. Mas dessa vez, eles estavam a bordo dele. E, olhando para trás, viram a aurora marítima navegando sem eles. No convés, outras sombras os observavam. Os olhos ociosos e vazios. E uma voz sussurrou no vento. Agora vocês fazem parte da tripulação. Na manhã seguinte, o cruzeiro foi encontrado à deriva. Não havia ninguém a bordo. A comida ainda estava fresca, as luzes acesas, mas todos os passageiros haviam desaparecido. As autoridades investigaram, mas não havia sinais de luta. Apenas um detalhe chamou a atenção. No radar do navio, na noite anterior, havia um segundo sinal aparecendo próximo ao Aurora Marítima. Mas não havia nenhum outro navio registrado naquelas águas há décadas. E no diário de bordo do capitão, uma última anotação. Underline navio desconhecido avistado. Demasiado próximo. Tentamos contato. Sem resposta. Underline tripulação e passageiros começaram a agir estranho. Algo os chama. Algo nos chama. Underline se alguém encontrar este diário, não navegue por essas águas à noite. Underline. Dizem que existem rotas esquecidas no oceano, onde o tempo se dobra e coisas inexplicáveis acontecem. E se navios desaparecidos continuassem navegando, esperando novos tripulantes, você se arriscaria a um cruzeiro em águas desconhecidas? Deixe seu comentário e compartilhe esse relato. E se algum dia vir uma embarcação saindo da névoa, não a encare por muito tempo.